Painho conta uma história, só mais uma. Sempre minha filha me faz esse pedido e eu sempre conto as histórias para ela. Mas esta semana, após uma travessura e uma bronca que eu dei nela, ela chega para mim e diz assim: Painho, me conta uma história que eu aprenda. Hoje contarei uma história para vocês. Conta-se que antigamente havia 2 mosteiros famosos e vizinhos, cujos mestres tinham meninos de recado. Esses 2 meninos costumavam ir ao mercado buscar legumes ou outros suprimentos para o mosteiro, coisas para que os mestres pudessem se manter. Esses mosteiros, além disso, eram rivais, de forma que quaisquer pessoas vinculadas a eles eram proibidas de conversar umas com as outras. Mas nós sabemos como são crianças. Então esses meninos simplesmente esqueciam-se das suas rivalidades, das suas doutrinas, e quando se encontravam no caminho, conversavam, brincavam. Um belo dia, o menino do primeiro mosteiro disse ao seu mestre: Eu estou confuso, mestre. Estava indo ao mercado quando vi um menino do outro mosteiro e lhe perguntei aonde ele estava indo. E ele olhou para mim e me respondeu assim: Eu vou para onde o vento me soprar. Eu fiquei sem saber o que dizer. Ele me confundiu com a resposta dele. O mestre disse: Isso não é bom. Ninguém do nosso mosteiro jamais foi derrotado por alguém do outro, nem mesmo os nossos empregados. Sendo assim, você tem a obrigação moral de acertar as contas com esse menino. Você não pode ficar por baixo. Amanhã pergunte novamente aonde ele está indo. E assim que ele responder, quando ele disser, vou para onde o vento me soprar, aí você diz para ele, e se não tiver vento? O menino não conseguiu dormir a noite toda pensando no que aconteceria no dia seguinte. Ficou ensaiando, postando a voz, muitas e muitas vezes, como ele deveria falar, para se sair muito bem. No dia seguinte, ansioso, esperou à beira da estrada, logo cedo. Quando outro garoto chegou, ele chegou e perguntou, aonde você está indo? E o menino respondeu, vou aonde os meus pés me levarem. O primeiro menino ficou novamente sem saber o que dizer. Ficou transtornado, pois sua fala estava preparada, mas a resposta do outro garoto foi totalmente imprevisível. Ele voltou muito triste para o seu mosteiro e disse novamente ao mestre, aquele menino não é digno de confiança, mestre. Ele mudou a resposta, acredita? Eu fiquei sem saber o que fazer, perdi novamente. Então o mestre disse a ele, da próxima vez, quando ele responder aonde meus pés me levarem, você dirá, e se você ficar aleijado? Ou se as suas pernas forem cortadas? Novamente o menino não pôde dormir e ensaiou exaustivamente a sua fala. E de manhã logo cedo foi esperar o outro na estrada. Quando chegou lá, o primeiro menino perguntou, aonde você está indo? E o segundo menino olhou para ele e respondeu, vou buscar legumes no mercado. O primeiro menino ficou atrapalhado e foi dizer ao mestre, aquele menino é impossível, está sempre mudando. O mestre olhou serenamente para ele e respondeu-lhe, o jeito que tem é fazermos as pazes com esse menino. A nossa vida é esse menino. Um filósofo chamado Heráclito certa vez afirmou que é impossível o mesmo homem lavar os pés 2 vezes no mesmo rio.
tanto a história que acabei de contar para vocês, quanto a frase célebre de Heráclito nos convidam a refletir sobre o quanto a nossa vida se transforma, o quanto ela muda, como nós nos transformamos a toda hora, ao longo da nossa existência. Constantemente estamos fazendo novas associações neurais e, portanto, dinamizando, modificando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas relações. A todo instante estamos morrendo um pouquinho junto com as células do nosso corpo que morrem a todo momento. E, ao mesmo tempo, estamos renascendo em conjunto com todas as novas células que surgem, com todas as mitoses e meioses que são feitas, de modo que nos renovamos todo instante, a todo tempo. E é esta constante transformação que torna a nossa vida interessante, desafiadora, preciosa, única, singular. Mas quando essas mudanças em certos aspectos está represada por uma condição adversa, por exemplo, uma doença progressiva que obriga aquela pessoa a traçar o seu curso numa trajetória decrescente, descendente, num caminho muitas vezes sem volta e sem afluentes. Aí a vida se torna muito dura, muito difícil, às vezes até impossível. Passa a ser povoada por sentimentos obscuros, como a ansiedade, o medo, a raiva, a tristeza, decepção, angústia. Quando então, já vulneráveis por essas condições impostas por certas doenças, a pessoa ainda precisa enfrentar uma pandemia como esta que estamos enfrentando, duradoura, aterrorizante, que nos tem afetado sobre tantos aspectos, físico, social, econômico, afetivo, cognitivo até. Esta pessoa corre o risco de somatizar ainda mais as suas fragilidades e de repente se deparar com uma piora nos sinais próprios da sua doença, como os tremores, a rigidez, o congelamento no caso do Parkinson, ou em outros sintomas que terminam se associando à doença primária, potencializando as suas limitações, como por exemplo, crises de dispneia, ansiedade, insônia, pânico. Neste vídeo, eu quero chamar a atenção de todos nós, vou me incluir a ele, para que fiquemos atentos a todas e quaisquer mudanças que ocorram em nós, principalmente nesse período tão fatídico pelo qual estamos passando. Alertar-nos para que não esperemos, mas que nós devemos procurar os profissionais antes de atingirmos os nossos limites. Que, a exemplo do menino e do monge, nós façamos as pazes com a nossa vida. Hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. No próximo vídeo falaremos sobre alterações autonômicas do Parkinson. Até lá, desejo a todos um grande abraço, muita saúde física e emocional. Até o próximo vídeo.